1 Reis, capítulo 22. A palavra do Senhor diz assim. 1 Reis, capítulo 22, versículo 1 diz assim: passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, desceu para estar com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar do rei da Síria. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Vamos ler de novo o versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Aí no seu lugar, curva sua cabeça por um instante. Querido Deus e Pai, te adoramos nessa noite, te glorificamos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Meu Deus, abra nosso entendimento, a nossa mente, os nossos ouvidos. Faz mergulhar na tua palavra em espírito, ó Deus, para que possamos aprender, meu Pai querido, da tua santa e bendita palavra. Que possamos sair daqui na certeza, meu Pai, que ouvimos a tua voz. Então nos ensina, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Permita-nos, Senhor, falar do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos meditar alguns minutos nessa passagem, onde vai contar a história de um rei, Acabe, e que ele era o rei de Israel, e havia ali o rei de Judá, Josafá, e eles tinham um grau de parentesco entre eles, porque eles já tinham feito uma aliança antes, e Josafá tinha dado o seu filho para casar com a filha de Acabe. Mas essa história é uma grande divisão, uma grande distância entre eles, porque Acabe era o pior rei que já existiu na terra. Era um homem que zombava de Deus, brincava com as coisas de Deus, não queria saber de Deus, matava profetas, perseguia, matava como se fosse por brincadeira. Já tinha sido ouvido a palavra de muitos profetas, sido corrigido, mas nunca quis saber de Deus. Para piorar, ele era casado com Jezabel, a mulher mais atormentada dessa terra, uma mulher que não queria também nunca em nada saber de Deus. E ao contrário disso, Josafá era um homem de Deus, era um rei temente a Deus, andava pelos caminhos, e Deus operou grandes maravilhas no seu reino de Judá através deste homem. Nós ouvimos grandes e lindas mensagens pregadas quando nós ouvimos falar sobre o rei Josafá. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um dia, como eles tinham esse grau ali de parentesco, Acabe manda chamar o rei, e ele vai fazer uma visita ao rei Acabe, e estando ali, preparado um grande banquete, matado cordeiros, matado bois, estando à mesa, muitas bebidas, muita comida, servos à vontade. E a Bíblia diz que fazia 3 anos que a terra estava em paz, não havia guerra. Então Acabe, aproveitando aquele momento, vai dizer: olha, os servos deles, tem uma terra que a Síria ficou de nos devolver. Eu acho que a gente tem que ir lá pegar essa terra de volta. E vai olhar para Josafá e vai dizer: ó, rei Josafá, você vai com a gente nessa batalha? Vamos com a gente? E ele vai dizer, no versículo 4: então perguntou a Josafá:
Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E a palavra do Senhor vai dizer assim que Josafá, como ele era um homem temente a Deus, um rei temente a Deus, ele vai dizer: vamos consultar a Deus. E Acabe na mesma hora não nega. Tá bom, se essa é a questão, eu não faço questão nenhuma. Manda chamar lá os profetas. E a Bíblia diz que ele chama os seus profetas. Mas alguém que anda no pecado não pode ouvir conselho de gente séria. E vai então chamar os 400 profetas. E aqueles homens chegam e começam a profetizar, dizendo a ele, ele faz a pergunta: e aí, Deus é conosco nessa batalha? E os profetas então começaram a profetizar com um espírito de mentira. Não, rei, pode ir lá, essa batalha está ganha, pode ter certeza, você vai voltar com a vitória e fazendo festa. E vinha um e falava isso, vinha outro e falava também, sempre profetizando na base da mentira, porque aqueles homens eram bajuladores, não ia desagradar o rei, não ia dizer a verdade para o rei, nada de Deus tinha. Profeta pode ter um monte, mas cheio do Espírito Santo de Deus, nem todos. Às vezes o espírito de mentira pode enganar, pode falar que você vai ter grande vitória, mas da onde está vindo esse profeta? Quem ele teme? Como está a vida diante de Deus? Nós devemos muito buscar o discernimento do Espírito Santo. Devemos buscar o Espírito, para que quando alguém vem e lança uma profecia sobre você, você saber se é de Deus ou não. Um dia um irmão chegou em mim pela sua, talvez ali até pela sua simplicidade, e ele falou assim para mim, se meu casamento estava bem. E eu disse: está bem, graças a Deus, é uma benção. E ali, se ouvir uma emoção ou uma mentira, já cai por terra, porque você vai buscar de Deus o discernimento. E Josafá, sendo um homem, um rei temente a Deus, ele sente que aquilo ali não está muito firme, conhecendo a trajetória de Acabe, sabendo que era um homem que não era muito respeitador das leis de Deus. Ele vai perguntar: rei, mas não tem ninguém sério? Não tem aí aquela irmãzinha do coque, aquele irmãozinho com os joelhos calejados, alguém de oração mesmo, que vem nas orações, pessoa séria, não tem ninguém aí nesse meio? Fala: tem um aí, mas eu não gosto muito dele não, eu odeio esse homem. E Josafá fala: mas por que não fala isso? Rapaz, toda vez que eu peço para ele falar algo de mim, ele só fala mal. Não é que ele fala mal, é que entre 400 profetas que profetizavam mentira, ficava dizendo que Acabe ia vencer, que ia ter vitória, que ele era isso e aquilo, enchendo o ego dele, havia um ali que falava a verdade. E falar a verdade, ela confronta, mas é a verdade que ensina. É melhor ouvir a verdade, ela doer, você chorar e você se arrepender e mudar a sua vida, do que ficar levando tapinha nas costas e dizendo que a tua vida vai mudar só para te agradar. E quando chama ali Micaías, o cara já chega ali, o sacerdote já chega ali na hora de chamar ele, falou: olha, Josafá mandou te chamar, mas é o seguinte, todo mundo falou que vai vencer. Não vai você lá estragar a festa. Vai chegar lá agora e vai dizer que não vai ter vitória. Porque 400 já disse que vai vencer. E ele é constrangido. Chega lá Micaías. E quando o rei de Israel pergunta: e aí? O que Deus falou? A gente vai vencer? Ele falou: não, vai, pode ir. Que vai lá que vai dar certo. Ele conhecendo ele, porque gente de Deus tem história, você sabe, gente que não sabe mentir, ele não consegue disfarçar, ele muda do semblante, você já percebe. Gente de Deus não consegue mentir. Fala: não, já falei para você, não vem aqui falar, não, eu quero que você fale a verdade. Você quer saber a verdade? Não vai, vai sair tudo perdido de lá, cada um voltando para sua casa.
como sem liderança, como ovelha sem pastor. O rei de Israel se revolta, querido. Ele fica revoltado. Vai olhar para Josafá e vai dizer: eu não falei para você? Todo mundo falou que ia vencer. Vem esse aqui e fala que não. 400 fala que eu vou ter vitória, mas vem um e fala que não. E este um, por falar a verdade, ele é até agredido, diz a Bíblia. Fala: olha, faz o seguinte, joga ele lá no cárcere, a pão e água. E a hora que eu voltar com a vitória, ele vai ver só. Oh, aleluia. Mas ele não podia, porque aquele que falava, falava pela verdade. Aquele que falava, confrontava. Aquele que fala a verdade não está preocupado se vai agradar a multidão. Não está preocupado em fazer amigos, mas está preocupado em fazer irmãos. Quando você fala a verdade, você está preocupado em levar a sua família para o céu. Quando você fala a verdade, você está preocupado em ganhar almas para um dia nós morarmos juntos no céu. Não adianta estar agradando. Não adianta eu correr de uma igreja em outra procurando profeta que vai trazer uma palavra, que vai mudar a minha história, o meu casamento, vai abrir uma porta de emprego para mim. Deus fala comigo. Deus fala comigo, Deus está falando. E aquele homem, o Josafá, sentiu que nele estava a coisa séria. A palavra era verdadeira. Mas mesmo ele sendo temente a Deus, ele vai para aquela guerra. Só que aquele homem estava já condenado por Deus. Deus já tinha o avisado que ele ia morrer, que os cães iam lamber seu sangue. E Josafá vai. E a palavra do Senhor diz assim, que quando eles chegam ali no campo de batalha, Acabe muito esperto, sabendo já o que ele tinha ouvido do profeta de Deus, de Elias. Ele vai dizer para o rei: rei, vai você com a veste real, eu vou lutar lá no meio deles, eu vou ficar ali no meio deles, o senhor vai ali. Parecia até que ele estava dando honra para Josafá, mas na verdade ele estava se escondendo, porque quando os inimigos olhassem, ao primeiro homem que eles conseguissem avistar com as vestes reais, eles iam dizer: ali está o rei de Israel. E a ordem que eles tinham era para matar o rei, não era para matar ninguém, diz o texto. Não mata nem pequeno nem grande, mata só o rei. E Acabe sabia disso. Eles vão para a peleja. E a palavra do Senhor diz assim, que aqueles homens, 32 homens já preparados, já instruídos pelo rei da Síria, quando olha ali e vê aquele rei, fala: é ele, ao destaque, é ele. Parte para cima dele. E a palavra do Senhor diz que naquele momento ele vai gritar. O que ele gritou eu não sei. A palavra do Senhor não deixou isso claro. A palavra do Senhor diz assim, que quando ele gritou, eu creio que os olhos pelo Espírito de Deus se abriu e ouviu uma voz de Deus dizer: não é esse. Não é esse. E como por coincidência, e não é coincidência, a Bíblia vai dizer que um homem, um soldado, ele vai pegar uma flecha e vai lançar ela para o alto. E ao lançar esta flecha, ela tinha um destino, porque ninguém se esconde da face de Deus. Eu posso me disfarçar, eu posso entrar no meio da multidão, mas se eu não for temente a Deus, nada se esconde da presença do Senhor. Não tem como disfarçar, não tem como se esconder. E a Bíblia vai dizer assim, que aquela flecha, ela vem entre as armaduras e ela pega no rei Acabe, ele é ferido. E ele é colocado na sua carruagem, na sua carroça. E ele é levado sangrando. E no lugar, ali onde Deus disse que ele ia morrer, ele morreu sangrando. E a palavra do Senhor se cumpriu. E ali ele esteve, e os cães lamberam o seu sangue que estava na praça. Não se esconde da presença de Deus. Estou te dando essa introdução para você entender o texto.
para nós entrarmos na palavra daquilo que Deus falou no meu coração e eu quero compartilhar com você. A distância desses homens, ainda que eles eram parentes, tinha um grau, tinha uma aliança. Essa aliança era errada. Não tem como, a palavra do Senhor diz assim que as trevas, ela não combina com a luz. Não tem acordo, não tem aliança entre treva e luz. Aonde a luz chega, a treva acaba. E esse homem, ele é levado. Josafá, ele é levado ali naquele banquete. E no meio daquele banquete, eu fico imaginando que ele é constrangido a tomar uma decisão. Imagina você, está numa festa, está ali tudo preparado para você, para te receber, e de repente te pede um favor. Como você vai falar não? Barriguinha está até estufada, está cheia, comeu bastante. Como que vai falar não? É assim que muitas vezes o inimigo faz. Engana, ilude, prepara um banquete para ouvir da tua boca uma decisão. E essa decisão tomada pode custar o teu reino, o teu ministério, a tua família, o teu emprego, toda a sua vida e a sua salvação. O que o Espírito Santo falou no meu coração, nesse versículo 4. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja, a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Esse versículo, querido, é a chave da mensagem que Deus falou comigo. Peraí, se não existia, se a distância entre eles espiritualmente era muito grande, um homem era temente a Deus e o outro era mundano, não queria saber nada de Deus, como então o rei vai dizer? Está escrito lá: serei como tu. Naquele momento ali, naquela mesa, eu serei como tu. Não, eu não sou como você. Naquela hora o rei deveria ter usado de sabedoria e dito o seguinte: eu vou orar a Deus, e aquilo que Deus falar ao meu coração é a decisão que eu vou tomar. Mas às vezes as pessoas são constrangidas no meio da família, parentes, amigos, a você tomar decisões que, levado pela emoção, vai te trazer sofrimento depois. Então ele vai dizer: eu sou como tu, eu serei como tu. Eu sou como tu. Sou não. Eu não sou não. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem é meu Deus. E ele vai dizer: o meu povo é o teu povo. Também não é. Meu povo é meu povo, porque o meu povo serve a Deus. E o teu serve o quê? A Baal. O teu serve o pecado. E ele vai dizer: os meus cavalos são os teus cavalos. Não é. Porque os meus bens são consagrados ao Senhor. E o seu é consagrado a Baal. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, querido? O Espírito Santo, para falar no teu coração, como tem falado no meu coração, nós temos que entender que ainda que nós possamos ter muitos amigos, ter uma família grande. Eu mesmo sou uma pessoa muito apegada à família, pastor. Você sabe pelo sotaque, eu sou de Minas. E o povo que é de Minas, quem conhece Minas sabe como é. É muito família. Você vai em Minas lá, nós dormimos num cantinho, tudo amontoado. Aquilo ali come todo mundo junto, porque a gente é muito família. O ser humano é família. O brasileiro é família. Mas família, vírgula. Você não ama a sua família? Amo. Muito. Quero salvar todos para a honra e glória do meu Deus. Mas a palavra do Senhor vai me dizer, vai me ensinar em Gênesis capítulo 2, que quando Deus pega Adão, ele tira uma costela, ele faz uma mulher. E dessa costela, fazendo uma mulher, ele vai dizer, o próprio Deus: agora deixará pai e mãe, se tornará uma só carne.
Às vezes nós não paramos para entender a profundidade dessa palavra. Uma só carne. Se você me pedir um favor, me dá a sua perna ou o seu braço, eu não tenho como arrancar, porque faz parte do meu corpo. A partir do momento que eu tomo uma decisão na minha vida, de um casamento, a qual eu digo sim no altar, a qual eu escolho alguém para morar comigo, para viver comigo, até Cristo voltar, ou até Ele nos levar, eu passo a entender que nós somos uma só carne. E sendo uma só carne, eu não posso então tomar a decisão sozinho. Tudo que eu preciso fazer, eu preciso levar a minha esposa, porque ela é a minha carne. Qual foi o erro de Josafá? Foi coagido naquele momento e já saiu falando: não, eu sou como tu, meu povo é teu povo, meus cavalos são teus cavalos. A minha família pode ser grande, mas a partir do momento, pela palavra de Deus, que eu tomei uma decisão, sair da casa dos meus pais e unir a minha esposa, a minha família principal é minha esposa e meus filhos, dentro da minha casa. Então toda decisão de dentro de uma casa precisa ser compartilhada para ter a bênção do Senhor. Se eu sou uma carne, eu não posso sair tomando decisões. Eu não posso sair falando: não, eu sou como você. Por quê? Porque eu não sou, não, eu sou de Deus. Ah, mas eu tenho que ajudar. Eu vou orar a Deus. Se Deus falar comigo, eu vou te ajudar, desde que não influencie a minha casa. Minha família, meus filhos não podem sofrer por decisões minhas. A pastora chega aqui e fala assim: André, eu preciso de você, preciso você fazer algo por mim. Eu vou dizer: pastora, eu vou orar e vou falar com a minha esposa e nós vamos orar junto. Posso te dar a resposta depois? Amém? Quando nós entendemos isso, o casamento cresce, a empresa cresce, o ministério cresce, tudo vai para frente. Josafá toma uma decisão que ele não podia tomar, dizer algo que ele não podia, e agora ele não podia voltar atrás com a sua palavra. No mundo pode ter até uma palavra, uma brincadeira que as pessoas fazem. Às vezes alguém vem e pede alguma coisa para você, ou um negócio que você está fazendo. Um negócio até comercial, dependendo do negócio. Ou um convite que você tem. E você vai dizer assim: olha, eu vou falar com a minha esposa. E às vezes as pessoas brincam. Mas quem manda na casa? Não é o marido? Você vai falar com a sua esposa? Por quê? Porque eu sou uma só carne. Eu não posso influenciar os meus bens, a minha casa, o meu ministério, o meu povo, por uma decisão sozinho. Sabe por que tem muito casamento sendo destruído, querido? Porque tem gente ajudando família sem consultar. Não consulta o marido. A esposa tomando atitude sem consultar, sem falar com o marido, sem orar antes. Por isso, quando chega em casa é aquele brigueiro. Olha, eu vou fazer algo lá para alguém, meu tio, meu primo, seja quem for, amigo. Mas como você tomou uma decisão sem falar comigo? Nós falamos um dia assim juntos. Por que você não disse que a gente ia orar? Mas acaba tomando decisões sozinho. E Josafá poderia ser morto naquele dia, se Deus não age com misericórdia na vida dele. Toda a sua família ia sofrer, seu povo ia sofrer, porque ele bate no peito e diz: o meu povo é teu povo. Não é. Não é, querido. Meus bens não é seus bens. Minha casa não é a sua casa. Entende essa palavra? Você quer a bênção de Deus, você precisa orar. Tomar decisões em conjunto, em família. Nós estamos num culto de família. Eu tenho um amigo, um pastor, que ele sempre dizia, ele diz: bom é pastor não conhecer a vida de ninguém e deixar que o Espírito Santo venha falar aos corações.
Porque o que tem gente sofrendo com casamento destruído, porque tirou carro no nome dele para parente. A pessoa sai desfilando e não consegue pagar, pastor. Cartões de crédito estourado, nome sujo por causa de amigo, por não orar ao Senhor para tomar uma decisão. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se assenta na roda de escarnecedores. Aleluia. Pastor, mas todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. E só Cristo na cruz justifica o meu pecado e o seu pecado. Mas Acabe, ele não era simplesmente um pecador. A palavra do Senhor diz assim, que ele era ímpio e escarnecedor. Mas qual é a diferença de ímpio e escarnecedor? Há grande diferença. Qual a diferença de ímpio, escarnecedor e pecador? O pecador, ele erra, ele se arrepende, Deus perdoa, Deus transforma e restaura a vida dele. Mas o escarnecedor, ele zomba das coisas de Deus, zomba do povo de Deus, zomba da tua fé, zomba do teu ministério, zomba da tua família, zomba de tudo aquilo que Deus põe nas tuas mãos. Todos nós somos pecadores arrependidos e pecamos, carecemos da misericórdia do Senhor a todo instante. Mas o ímpio não quer saber de Deus. Faz um teste para você ver. Deixa alguém chegar para você e pedir uma ajuda. E você vai dizer, vamos para a igreja comigo? Está tendo campanha, nova visão. Deus vai abrir a porta. Você não vai me ajudar? Eu posso te ajudar, eu vou orar. Mas vamos para a igreja, está tendo unção. E você vai ver a diferença de um pecador e de um ímpio. Ele quer a tua ajuda porque ele se enrolou, mas ele também não quer saber de Deus. Ah, mas é meu filho, mas é minha sogra, mas é meu sogro, mas é não sei quem. Não quer saber de Deus. Então ele não quer ajuda. Ele quer se colocar você na frente da batalha para você morrer, para você perder o que você tem. Foi o que Acabe fez. Então não tem como ter aliança entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas, querido. Você quer ajudar alguém? Ajude. Mas ore primeiro. Fale com a sua esposa, porque quando é de Deus, na mesma hora ela fala amém. Eu estou sentindo que é de Deus. Vamos fazer, porque Deus também falou comigo. Quando Deus fala algo no seu coração, pode ter certeza que Deus já está falando no coração da sua esposa. Porque aquilo que é de Deus traz paz. As pessoas quando vêm perguntar para mim, pastor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, está acontecendo isso, e eu não sei o que fazer. Eu sempre vou dizer, olha, ora a Deus, porque aquilo que é de Deus traz paz. Deus não traz confronto. Deus não cria mágoa, não cria desunião. Deus não te dá nada para trazer tristeza para a tua vida. Quando algo é de Deus, um casamento é de Deus, um namoro é de Deus, uma empresa é de Deus. Uma viagem é de Deus, uma mudança de casa é de Deus. Você pode ter certeza que tudo acontece certinho, degrau por degrau e dá certo. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque você colocou o Senhor em primeiro lugar. Josafá, ainda que ele disse, vamos consultar o Senhor primeiro, ele não obedeceu. Nós somos assim. Pedimos a resposta, mas quando vem a resposta, não é essa que eu queria. Porque a resposta que eu quero não é aquela que me confronta, é aquela que eu quero. E muitas vezes a resposta que eu quero não é a de Deus. Está entendendo a palavra? Um dia um amigo meu, um pastor, ele disse assim, há vários anos atrás. E ali eu aprendi muito com ele naquele dia. Ele diz assim, um primo dele tinha vindo de um divórcio.
E pode acontecer em qualquer família, em qualquer vida. E eles venderam a casa. E o primo dele acabou com o dinheiro. Não procurou comprar uma casa menor, não procurou fazer nada. Em poucos dias, semanas, acabou com o dinheiro. E esse primo vem até ele e fala assim: ô primo, que também é pastor, no caso ele é pastor, o outro não, é do mundo. Para os irmãos entenderem melhor o que eu quero dizer. Ele falou assim: você não me ajuda, meu aluguel está atrasado. Ele falou assim: não, eu não vou te ajudar. Mas você não é crente? Você não é pastor? Por que você não vai me ajudar? Você não é crente, mas cadê o Deus que você serve? Você sabe por que eu não vou te ajudar? Porque eu não sinto no coração de te ajudar. Cadê seu dinheiro? O que você fez com seu dinheiro? Você recebeu da casa? Ah, eu gastei, não sei o que tem. Eu falei: então, só que todas as vezes que eu te ajudar, você vai se afundar ainda mais. Então você precisa aprender a se virar. Desculpa o palavreado, querido, mas é assim. Você tem que orar para Deus, dar tudo aquilo que você vai fazer e estar em comunhão com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, para ver que a decisão que você vai tomar não vai influenciar a vida dos teus filhos, o teu casamento, o teu trabalho, para você não sofrer as consequências depois. Se Josafá tivesse dado ouvido ao homem de Deus, Micaías, ele teve o discernimento na hora. Aqueles profetas, ele entendeu que nada era de Deus. Mas quando veio o homem de Deus, ele sabia que era de Deus, então ele deveria ter voltado atrás na sua palavra. Falou: você me desculpa, eu disse, mas agora o homem de Deus disse, então eu não vou. Eu confesso para os irmãos, e muitas vezes na minha vida alguém vem me pedir algo, um favor, e muitas vezes ali no calor da emoção você fala sim. Mas você vai orar, o Espírito Santo dá o discernimento e fala no seu coração. Você fala: Senhor, me perdoa. Querido, você vai me desculpar, eu não posso fazer isso por você. Por que não? Porque Deus falou no meu coração, então eu não vou fazer. É melhor você ficar 5 minutos vermelho de vergonha, como o pessoal diz aí, do que passar 5 anos vermelho de nervoso, porque alguém está pagando um carro no seu nome e não paga. Foi fiador e não paga. Irmão, mas eu não posso, pastor, eu não posso ser fiador. Você pode, mas entenda as consequências. Se a pessoa não pagar é o teu nome, você vai pagar. Se você tiver essa certeza, amém. Se tirar o carro no meu nome, pastor, pode? Pode. Já guarda o dinheiro, porque se ele não pagar, você vai pagar. Porque você deu o seu nome. E aquilo que você faz não pode atrapalhar o seu casamento, a sua família. Não é assim? Nós estamos no culto de família. Meus pais estão aqui, eu amo meus pais. Minha irmã, meus irmãos, meus cunhados. Gente de Deus, amo. Eles sabem quanto eu amo. Mas as decisões que eu tomei, eu e minha esposa, na presença dos meus filhos, diante de Deus. Porque eu não posso tomar decisões por emoção. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E as decisões que eu tomo tem que glorificar o nome do Senhor. Mas todo mundo erra, querido. Quem nunca passou, eu já passei. Talvez você esteja pensando: nossa, essa palavra é para mim. Todo mundo passa. Às vezes você é constrangido num momento, numa festa, num dia, e você acaba dizendo algo que você acaba sofrendo as consequências depois. Josafá viu, e eu olhando para esta palavra, eu acreditando, ele vai aprender. Mas a palavra do Senhor, no capítulo 2, aí de Reis mesmo, 2 Reis, capítulo 3, 2 Reis, capítulo 3. Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 3, versículo... Vamos ler o versículo 1 para nós entendermos o texto melhor. Versículo 1 diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá,
rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas não como seu pai, nem como a sua mãe, derrubou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e deles não se afastou. Ora, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava impostos ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Tendo, pois, morrido Acabe, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo, saiu Jorão de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, preste atenção, versículo 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Eu fiquei indignado com esse versículo. Não aprendeu nada. Quase morreu. Acabe morre naquela batalha. Vem o seu filho, Jorão, assume o reino. E havia um acordo de escravidão com os moabitas, pagavam Israel. Quando Acabe morre, ele se revolta, falou: agora a gente não vai pagar imposto mais, vamos fazer guerra. E vem Jorão, levanta novamente os homens para fazer guerra, filho de Acabe, e manda a recado a Josafá: olha, está acontecendo isso comigo, você vai comigo? De novo: eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Errar uma vez é humano. A segunda é falta de vigiar. Tem gente que é assim, querido. É temente a Deus. Era de Deus. Deus fez grandes bênçãos na vida dele. Usou ele de várias formas, mas não aprende. Você vai comigo? E ele dizer: não, vamos consultar a Deus. Se Deus falar, a gente vai. Aprendeu nada. Vamos junto. Ó, mais dois. Vamos junto. Mas você falou com a sua esposa? Não, nem. Nós somos fechamento. Falou com a sua esposa? Não. Vamos junto. Ah, queridos, não aprende. E a palavra do Senhor diz assim que eles foram. Eu não vou resumir aqui por causa do tempo. E ali eles vão para uma nova batalha contra os moabitas. E no meio do caminho, ele resolve então consultar a Deus. Por que não consulta a Deus antes? Por que não fica 5 minutinhos vermelho de vergonha e fala: querido, eu não posso ir com você. Eu não posso fazer esse favor, eu não posso te ajudar dessa forma. Eu vou orar por você para que alguém te ajude, para que você se converta, para que você mude a tua vida. Mas eu não posso tomar essa decisão, porque o meu coração diz não, porque Deus falou comigo que não. Mas é alma, às vezes é humano, é persistir no erro. Vocês sabem o que é. E no meio do caminho, ele vai consultar. Quando encontra ali o profeta Eliseu no meio do caminho, e quando o profeta olha e vê Josafá andando com esse tipo de gente, ele fala: mas você aqui? Ele vai dizer para Jorão, rei de Israel: rapaz, se não é a presença de Josafá que eu conheço, que é homem, rei temente a Deus, nem na sua cara eu olhava. Vai procurar os profetas que você está acostumado, da sua família, porque você não quer saber nada de Deus. E ele é tão cara de pau, Jorão, que ele vai dizer: mas nós estamos aqui porque Deus
nos colocou, né, na mão dos moabitas. É cara de pau, gente. Tem muita gente que é assim, faz tudo errado, toma decisões precipitadas na ansiedade, não consulta a esposa, não consulta marido, não consulta Deus, não pede conselho a ninguém. E depois, ainda eu vou parar de ir na igreja, porque Deus me colocou nessa situação. Onde está Deus que não ouve as minhas orações? Está com a culpa em Deus. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu vai consultar a Deus, e Deus vai dar vitória, por causa de Josafá. Nós servimos um Deus misericordioso. Ele tem muita misericórdia de nós, das decisões que nós tomamos errado. Mas uma hora, querido, pode não dar tempo de orar e a misericórdia nos alcançar. Então que você venha aprender nessa noite com essa palavra. Ora a Deus, toma a decisão certa, faz a prova. Alguém vem pedir ajuda? Não, pastor, eu não posso ajudar ninguém. Não deve, mas ora a Deus. Ah, mas é minha família. Mateus capítulo 12, versículo 48, se eu não me engano. Quando Jesus estava ali, e os discípulos chegaram, ele estava no templo ensinando. Pode colocar aí rapidinho, Mateus 12, 48. E ele vai dizer: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Gente, dá licença aqui, desculpa, depois eu volto a falar com vocês. Deixa eu lá atender a minha mãe e meus irmãos. Ele fez isso? Olha o que diz o texto. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pastor, mas essa palavra hoje é muito dura. Olha o que Jesus disse. Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Aí não é o pastor que está dizendo, é Jesus. Entende a palavra? Senhor, mas está aí fora sua mãe e seus irmãos. Quem que é minha mãe e meus irmãos? É aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você quer ajudar alguém? Começa trazendo para a igreja. Vê a resposta dessa pessoa. Eu não consigo ir, eu te busco. Não dá para ir todo dia, vai no domingo. Não consigo ir no domingo, vai de manhã no domingo. Não dá, vai na sexta. Se ele não quer nada com Deus, fala: então eu também não quero nada com você. Então isso não é de Deus. Você quer ajuda, mas não quer mudança de vida. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus.